Chegamos para mais um podcast Boas Histórias. Para você que já nos segue, seja muito bem-vindo mais uma vez. E para você que ainda não nos segue, já lá, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas essas histórias inspiradoras que com certeza você vai rir muito, se emocionar muito e curtir muito, porque são histórias que trazem emoção, sentimento, vivência, experiência de vida. Tanto do ponto de vista pessoal também como profissional. Nós temos a missão de trazer histórias aqui que conectem a você que sonham um dia de ser empreendedor ou que você já é empreendedor e quer vivenciar ou relembrar histórias do passado. Hoje, mas com muita emoção e com muita gratidão, alegria, hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial que nós prometemos trazer aqui no nosso podcast, nosso irmão mais novo, Edivaldo. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. Aqui eu já quero dizer para vocês, ó, aqui não tem corte. Vamos lá. Vamos lá, muito boa tarde, Ronaldo, muito boa tarde aos ouvintes que estão nos ouvindo aí no podcast Boas Histórias, né? A gente vem contar um pouquinho aí da trajetória que trouxe a gente até a Boa Visão Imóveis, a ser corretor de imóveis, né? E nesse episódio a gente vai estar contando tudo para vocês. E promessa é dívida, né? Vamos contar tudo que a gente pode. Isso aí, o que não pode deixa em off. Para nós começar então, Edivaldo, eu acho que a gente tem que assumir um compromisso aqui com o nosso público, de que hoje a gente vai falar da nossa essência, da nossa história de vida, desafios, conquistas, obstáculos vencidos e, acima de tudo, relembrar bons momentos que vivemos e contar, né, como que o Edivaldo, agricultor familiar, assim como eu, né, vindo do mesmo pai e da mesma mãe, né? Isso aí. Chegou a decidir ser corretor de imóvel. Mas para começar, eu quero que você volte um pouquinho no passado, mano. E assim, desculpa, eu vou transitar em Edivaldo, mano, porque é assim que a gente se comunica no dia a dia. E voltando ao passado, num lapso de memória, o que te remete à infância que você agora, nesse momento, se diz, pô, gostaria de viver esse momento novamente? Eu acho que, Ronaldo, o que me conecta de novo à infância hoje é voltar na casa dos pais. É uma coisa que me traz muitas lembranças, né? Assim como eu faço até hoje, mas normalmente no final de semana, né? Então, o convívio com eles, desde pequeno, fui muito agarrado e muito família mesmo, né? Você sabe disso, conectado. Então, eu acho que o estar perto deles é uma coisa que mexe muito comigo. Hoje eu não consigo, por questões do trabalho, mas o dia a dia, eu digo, né? De estar junto com eles, trocando ideia, tomando chimarrão com meu pai, né? Com a minha mãe, com a minha irmãzinha, que a gente tem uma irmãzinha especial, então e que um abraço para ela. Que um dia talvez nós trazer aqui para ela se divertir mesmo conosco, né? E vivenciar, experienciar esse momento. Isso, mas é algo que a agricultura me trouxe muitos bons frutos, né? Então eu me conecto muito a essa parte que eu vivi lá na infância, né? Você sabe que a gente trabalhou muito na agricultura com plantio de batata doce, é uma coisa que a gente produzia na época, desde pequeno. O pai ensinou nós a trabalhar, então a gente estudava, mas junto com o estudo tinha também o trabalho, né? A gente trabalhava junto com ele e era feliz de uma maneira que não tem explicação. A gente vivia com todas as dificuldades do mundo, mas feliz com a família e tal. Então isso é uma coisa que me traz muita emoção até hoje quando eu lembro. Que legal, assim, a história, como é bom a gente trocar essas histórias. E hoje eu tô com 38 anos. Quantos anos, Divaldo? Eu tô com 31. 31 anos. É uma trajetória já de longa data na agricultura familiar.
Sem dúvida. vivendo o mercado imobiliário agora, mas até chegar a ser corretor de imóvel teve muitos desafios, né? Sem dúvida. Eu trabalhei por muitos anos, Ronaldo. Como você bem sabe, eu trabalhava com hortaliça, né? Antes de me tornar corretor de imóveis, desde pequeno meu pai já trabalhava também, né? Foi uma atividade que desenvolveu um empenho bastante grande e eu fui aprendendo com ele nesse meio tempo, né? E quando ele parar ele nunca parou, mas assim, deu uma recuada, eu tomei frente da situação, né? E comecei a produzir verdura, né? Diz, aqui é o meu ramo, eu tô perto deles, eu vou investir aqui, né? E por muito tempo ali eu fiquei nessa produção, né? Produzindo. Às vezes a dificuldade do agricultor hoje é muito grande, né? Em produzir, mas principalmente a comercialização do seu produto. Então, mas naquela época, desde lá a gente já traz de berço a questão da venda, né? Claro que a gente mudou para um ramo um pouquinho diferente, que é a venda do imóvel, mas a venda já vem desde lá de baixo, né? Desde os 12 anos aí a gente já trabalha com nesse ramo de vendas, né? Isso, quando se fala na agricultura familiar, acho que a maioria das pessoas que não viveram a essência, ou viveram na agricultura familiar, Sim. talvez tenha uma leitura equivocada do que é um agricultor familiar, né? Eu me lembro por diversas vezes, mano, quando a gente colhia batata doce e chegava, lavava a batata doce e aparecia o caruncho, né? É isso aí. E aí vinha a decepção, pô, a gente trabalha muito, sol a sol, e aí você precisa, às vezes, a metade da carga que nós tinha colhido ir por água abaixo. Se perder, né? Eu lembro de um episódio, mano, que você era pequeno, né? Uhum. E que nós estávamos plantando batata doce na época com o Valmir, né? Que o Valmir, ainda contamos essa história no primeiro episódio, se você não escutou ainda, corre lá e assiste, logicamente, depois de curtir toda essa história, né? Mas nós fomos agraciados num dia de festa com um ajunto de bois gêmeos. Você era pequenininho, né? Mas lembro. E você lembra desse episódio, né? Lembro porque fui até com o pai lá em cima. Lembro que era o No morro top. lá, né? Achamos um na metade do morro lá. Isso. E aí fomos procurar a vaca, tava o outro lá em cima. E minha memória é um pouco curta em relação a nomes. Você lembra do nome dos nossos bois gêmeos? Ah, cara, agora tu pegou pesado. Olha só, como a memória da gente, a idade começa a pegar a partir dos 30, agora eu descobri. 31, se nós perguntar de repente pro pai, o pai com 68, pai 69 hoje, o pai lembra. Ele vai saber. Sim. Né? Com certeza. Mas esse episódio, por que eu trouxe isso em mente? Teve um certo dia que nós estávamos fazendo a colheita da batata doce. Você pequenininho, ajudando lá juntar a batata nas caixas. E aí nós concluímos a colheita no final de dia. E tinha um amigo nosso que trabalhava com nós lá, o Gima. O Gilmar. O Gima, o carinhoso. O cara fantástico. Vai um abraço e eu tenho certeza que ele vai curtir o nosso podcast e escutar essa história. E no final da colheita lá, nós carregamos as caixas e eu metido, né? Eu fui levar os bois. Os bois não eram bravos, né? Não, era um mansinho. Até né? eu lidava com eles, Isso, né? Pequeno, né? E nesse dia você desceu antes, eu acho que a mãe com o pai. Sim. Você desceu antes. E aí ficou eu, o Gima e mais o Valmir para levar carroça. Para quem não sabe o que é carroça, daqui a pouco nosso fera aqui que opera aqui as máquinas, o videomaker, o cara que manja das manjarias aqui, vai colocar aí uma fotinha na carroça aqui, nesse lado aqui, né? Então, no momento em que nós carregamos as caixas, o nosso amigo Gima coloca o galão de água que nós tínhamos levado para beber durante a colheita do lado da roda da carroça. Uhum. E quando foi andando a carroça, foi fazendo aquele barulho, né? E esse barulho começou a aumentar e os bois perceberam, pô, é alguma coisa estranha, começaram a aligerar o passo. Ligeiro. E eu era pequeno, muito pequeno, assim, para puxar
a rédea, segurar os boi, Sim. e os boi dispararam. Uhum. Eu me lembro, nós tinha 10 caixas de batata doce em cima da carroça, na média aí em torno de uns 30 quilos cada caixa, Cada caixa. que Mais era a ou entrega menos. do outro dia, Isso aí. né? Na época a gente, toda semana a gente entregava, né? E aí os bois dispararam. Eu me lembro que isso é algo que Deus nos permite a gente se escapar desses problemas, livramento, né? E não sei como eu desci, escapei da carroça. Resumindo a história, a carroça ela se espatifou toda, né? Uma roda de carroça foi parar no açude do vizinho. Os bois partiram a canga no meio, que a canga era uma canga forte, né? Inclusive, Ronaldo, o eucalipto que partiu a canga, que eles partiram ao meio, ainda tá lá no mesmo lugar. Olha só. Então, e isso é uma história que, assim, por que a gente está contando isso? Porque a vivência nossa na agricultura foi uma vivência simples, muito humilde, né? E o Edivaldo, desde pequeno, ele participava de todas as atividades da roça, né? Então, isso é muito gratificante ver hoje você aqui na empresa, sendo um profissional de sucesso e vivenciando, experienciando, não digo uma profissão melhor, porque a profissão da agricultora é digna e tão melhor Sem quanto qualquer dúvida. outra profissão. Eu digo que um agricultor familiar talvez é mais importante hoje que qualquer outra profissão. Isso né? aí. Porque É o que põe o alimento na mesa, né? hoje, não sei hoje atualizados os dados, mas na época a gente falava em 70% do alimento que Produzido. está na mesa do consumidor, né? Ele veio da agricultura familiar, não do pequeno produtor familiar. Então, por que eu conto isso? Para começar a relembrar algumas histórias que nós vivemos juntos na infância. Sim. Né? Tem uma diferença de idades não muito grande, né? 38 para 31 anos. Então, a gente experienciou muita coisa e o pai era muito rígido no ponto de vista da educação, né? Sem dúvida. E até hoje ele dá os conselhos que precisa dar para nós, sem medo de falar o que precisa ser dito, né? O nosso pai é o conselheiro, né? Exatamente. Hoje, se você for conversar com ele, tu tem qualquer dúvida, enfim, tu conversando com ele, o teu coração se acalma. Né? Então, hoje o meu conselheiro é ele. Apesar de acima Deus, né? Mas o meu pai aí é uma pessoa que eu confio muito e é uma pessoa que tem palavras muito sábias. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente deve levar em consideração do pai da gente, né? A educação que a gente teve de berço, né? Demos pessoas de bem, né? Então, isso é gratificante, né? Hoje na comunidade tem essa leitura, né? A Sim. família de La Líbera é uma família que tem um respeito muito grande e tem uma experiência de vida diferente. Todos os filhos se reúnem, enfim, né? Sem dúvida. Mas eu quero puxar aqui alguns assuntos e eu quero que você conte alguma história que você viveu na infância, pré-adolescência, que hoje você olha, barbaridade, olha, que bom ter vivido. Ou que não tão bom assim. Porque na época, eu vivia naquela época que era 50 centavos para comprar rapadura. E aí hoje tem que já não trazer tem outro mais, troco, né? É isso aí. Mas então, uma das coisas que aconteceu comigo e que eu nunca mais, foi uma coisa isolada que aconteceu. Uma vez o pai estava descascando mandioca para entregar no outro dia. E aí ele me falou assim, Edivaldo, eu preciso de embalagem para embalar as mandiocas que amanhã eu tenho que entregar. Tu vai lá no mercadinho lá, e no Mercado Bosco até, né? O Mercado Bosco lá, vai lá e compra as embalagens para mim, traz aqui. Nós vamos continuar com a tua mãe aqui descascando as mandiocas e tal, lavando, e daí tu traz para nós sacar. Tá ok. E aí eu fui lá no mercado, cheguei lá, tinha um dono, um senhor que trabalhava em aviários lá. Ele me disse assim, tu não quer trabalhar hoje de tarde e ganhar R$150? Eu digo, mas 150 reais na época? Digo, é dinheiro. Barbaridade, dá pra deixar essa colinha do pai. Aí eu disse, mas e que horário? Não, nós vamos carregar ali os aviários, né? Carregar os frangos ali que tem e tal. E aí terminou,
tu vai embora, te pagamos, tranquilo. E eu não é que fui, homem. Meu Deus do céu. E eu fui pra lá e não avisei ninguém. Minha Nossa Senhora. E aí, começamos 4 horas da tarde. Era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Pra vocês terem uma ideia. 4 horas da manhã, nós terminamos de carregar os caminhões de frango. E aí, tu imagine, eu cheguei, né? Voltei pra casa, né? Inclusive nessa história aí tava o Geraldo e tava o Nilson, que era outro amigo nosso lá no meio. Parceria. Né? Parceria, Jesus, homem do céu. E aí, saímos de lá 4 horas da manhã, eu cheguei em casa, pé por pé, aquilo, mas caminhando em plumas, né? Para não ter problema. Peguei, deitei na cama, no outro dia era 6h30, o pai me fez levantar, né? E eu levantei, tive que levantar, cansado, mas tive que levantar, né? E aí foi uma vez que eu peguei e tomei um corretivo bem dado, mas merecido, né? Na minha percepção, muito merecido. É engraçado se não fosse cômico. Então, muito merecido. Porque... Mas na época você não achou merecido? Não achei. Hoje sim, né? Mas na época doído bastante. E aí o que acontece? Além disso, a preocupação, né? Pois claro, ele foi aonde eu fui e falaram para ele que eu tinha ido lá em determinado local fazer o serviço que eu fui fazer, né? Mas isso é complicado, né? Uma das coisas. Outra historinha bem curtinha, vamos abreviar um pouco. Tinha o tal Mário. Tu deve ter conhecido, sim, né? Hoje em memória, né? Isso, hoje em memória. Mas uma pessoa também muito boa, né? Era nosso vizinho. E o Daniel aí, que provavelmente vai assistir o nosso podcast aí, né? No meu amigo de infância aí, ele vai saber do que eu tô falando. O pai foi num festival uma vez de música. Vocês também gostavam bastante de ir, cantavam, enfim, né? Cantava. Então ele foi e disse pra eu, foi ele, o Mário, a esposa e minha mãe, né? E disse, vocês ficam em casa, ficam cuidando da casa aí. Eu disse, beleza, pode ir, pai, tranquilo, deixa com nós. E nós tínhamos uma bicicletinha, não sei se tu lembra, uma de dobrar no meio, uma verdinha. E eu disse pro Daniel, disse, Dani, o nome, você conversava com ele, disse, Dani, vamos lá encher o pneu dessa bicicleta e vamos andar. Nós vamos ficar o dia inteiro sem fazer nada. Vamos lá, vamos encher o pneuzinho dessa bicicleta e vamos andar. Ele disse, beleza, vamos. Mas a casa? Eu disse, a casa aguenta um pouquinho, uma meia hora, nós ir lá encher o pneu e depois voltamos. Beleza. Se larguemos, fomos lá, enchemos o pneu da bicicletinha. E viemos. Tinha uma garupeira aquela bicicleta, mas dava uns 50 centímetros do chão a garupeira. E eu disse, Daniel, sente aí na garupeira e vamos embarcar, homem, senão tu vai ter que ir a pé. E viemos. Faltavam uns 200 metros para chegar em casa, na descida do seu Reinaldo ali. Homem do céu. Quando eu fui procurar o freio da bicicleta, não tinha. E ele me dizia, Edivaldo, freia a bicicleta, Edivaldo. Homem, infelizmente não tem freio, homem, mas nós já estamos quase chegando no chato, fica tranquilo. Quando nós faltávamos 10 metros para chegar no chato, não deu. O bicho pegou. E fomos pro chão. Caímos. Se esfolemos, mas tudo. Aí cheguei em casa, peguei uma faixa e coloquei nas pernas. E quando o pai chegou, Jesus, foi outra coisa. Minha Nossa Senhora. Mas isso é coisa que acontece durante a infância, né? E um recortezinho aqui, vai pro Ronaldo aí também. O pai, quando ele não podia, porque o pai tinha problema de joelho, né? Um certo tempo ali, ele não podia, parou até de jogar bola e tudo. Ele só dizia assim pro Ronaldo, pega ele pra mim. E aí lá isso é verdade e tu lembra. O Ronaldo corria atrás. Quando ele podia me pegar, ele pegava. Quando ele não podia, não tinha o que fazer. Mas era ligeiro, o Edivaldo era ligeiro. Mas tinha vez que ele me pegava, daí ele trazia pro pai. Jesus Cristo. Daí só Deus na causa. Mas assim, fora as brincadeiras e tudo, o pai sempre foi uma pessoa muito correta, né? E a educação que ele deu para nós aí, todos os corretivos que foram dados,
Na época a gente achava que não, mas hoje a gente vê que foi merecido para a gente se tornar seres humanos melhores. Você lembra de um ditado que o pai diz, que o laçaço perdido é aquele que cai no chão? Isso aí. Hoje, não é que o que eu vou falar aqui porque é bom fazer isso, não é. Mas nós somos criados ainda na vara de marmelo. Minha nossa, Né? essa Na doía. vara de marmelo. E isso nos trouxe, hoje eu entendo, nossos filhos hoje são criados com todo amor e carinho e muitas vezes é difícil de você entender, porque você não, como eu falei já aqui, a gente não tem uma faculdade para ser pai, a gente Sim, aprende. isso. E muito do aprendizado nosso em ser pai é aquilo que a gente vivenciou como filho, né? E o pai sempre ensinou que o corretivo muitas vezes se dá, a maioria das vezes se dá com palavra, com diálogo. Um diálogo sério, um diálogo justo, para que o filho também entenda que você está fazendo aquilo que é o certo. O não, muitas vezes, é necessário, né? A maioria das vezes, às vezes o não é necessário. Sem dúvida. Para que você consiga direcionar o filho no melhor caminho. E eu tenho, claro que eu lembro desse episódio de correr atrás, né? Eu lembro porque isso faz parte da nossa história. E como todo bom irmão que se preza, sempre tem uma rixazinha ou outra. Tem que respeitar o pai, né? O pai é a A palavra vontade do pai. dele, né? A palavra do pai, como a gente contou no primeiro episódio aqui, do pular o portão da escola, eu e o Valmir é muito ligado. Mas teve um momento, eu não sei, você era nascido já era pequeno, e aí o nosso irmão do meio, né, o Oswaldo, ele vai brigar comigo, mas tudo certo. Depois nós acertamos. O irmão é assim. Pense no capricho. A mãe ia pra cidade, o pai ia pra cidade, ficava o preto para limpar a casa, cuidar da casa, enfim. E eu e o Valmir, muitas vezes, roça, né? Sim. Você era pequenininho, não lembro se você tinha nascido ainda. Mas nós tínhamos o tio nosso, que é hoje em memória também, o finado de Oreste, que ele sofria de ataque epilético. Então o pai sempre teve o dom, né? Eu acho que a missão de estar presente e graças a isso também a gente tem essa conexão muito forte com a família. E o Oswaldo, hoje carinhosamente a gente chama ele de Preto, Sim. que é o nosso apelido na família, aí ele limpava a casa. E o Valmir era traquino, o Valmir não tinha. Nós ia limpar e ele criticava, nós vamos para a roça, né? Eu ficar, E nós ia para a roça e voltava, tudo sujo. Nós fazia o preto limpar de novo. Por quê? Para incomodar. Para incomodar. Sempre tem que ter aquela rixa do irmão, né? Aí um certo dia, o preto diz, não, vocês vão ver, me pago. E não sei o que aconteceu, sei que eu e o Valmir ficamos indignados, né? Vamos retribuir. Pegamos uma corda, não sei lá, amarramos o preto no pé de cinamão. Deixaram amarrado. Essa eu não lembro. Nós em dois, né? Depois, o pai deu uma coça, eu e o Valmir, que eu nunca mais esqueci e também nunca mais eu quis amarrar alguém. Sem falar depois, claro, hoje assim, a gente tinha as rixas de irmão, né? Hoje a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Sem dúvida. Acho que a união nossa, essas histórias no passado não era assim, a gente não via dessa forma, mas hoje a gente conta com alegria porque a gente foi traquino, viveu, experienciou boas histórias, né? Mas isso eu acredito importante. que foi, né, Ronaldo, a melhor fase da infância nossa. Sim. Não existia celular, tu queria brincar, tu tinha que ter um carrinho, né? Apesar de que a nossa infância não teve muito brinquedo. Né? Foi mais trabalho. Nós tínhamos carrinhos, lembra de madeira? De rolimã? Sim, o rodinho de madeira. Nós era rodinho de madeira. Isso. Nós colocava berguega, Sim. pra andar mais rápido. Sim. Meu primo nosso, o Paulo, era campeão, né? Cada um fazia o seu pra... O tio Líbio fazia uns carrinhos top também, né? Barbaridade. O Altair que também, em memória aqui, que nos deixou. Mas passamos um pouco dessa questão da infância e vamos falar um pouquinho
da trajetória, Edivaldo, assim, eu acho que é importante que as pessoas conheçam essa verdade nossa, a humildade, simplicidade do tempo de infância, como que a gente viveu em família, mas também é importante que a gente traga aqui uma leitura dos motivos do porquê de agricultor familiar, né, se tornou aí um corretor de imóvel, digo, de sucesso, porque os elogios que chegam aqui na empresa são elogios verdadeiros, elogios que engrandecem o profissional que você se tornou. Então, quais os motivos que te levou você a abandonar ou... Abandonar não, porque hoje ainda você ainda cultiva o hobby, né? Mais o hobby hoje de estar lá junto com o pai e a mãe, cuidar da horta, cuidar das coisinhas que ainda o pai e a mãe preservam lá. O que te levou a você buscar novos desafios aí? Então, Ronaldo, uma das coisas foi a falta de incentivo na agricultura familiar. A gente vivia produzindo, mas o grande problema da agricultura familiar foi a comercialização. E dentro desse meio tempo, com a falta de comercialização em baixa, ficou inviável você produzir, né? Tu produzia, a maior parte às vezes perdia do produto, né? Tu chegar, às vezes como eu produzia no tempo, né? No tempo que eu digo, sem estufa, sem nada, né? E isso, tu chegava dia de geada, às vezes invernão, tu via, teve dias de chegar na porta da horta, assim, olhar aquilo, tudo branco. E aí aquilo baqueava. Por quê? Todo o teu produto, todo o teu esforço que tu colocou ali, indo por água abaixo, né? Então isso foi uma das causas, né, que me levou a procurar, né? Até comentei com meu pai, disse, pai, não tá dando mais, eu vou ter que arrumar alguma coisa para me fazer, né? Aqui não dá. Eu não quero deixar vocês. No primeiro momento aí eu tenho minha casa lá do lado da deles, né? Eu tenho que procurar. Vou trabalhar de dia, de noite eu tô aqui e tal. E nesse meio tempo surgiu a proposta de vocês aí, você, o Valmir, né? Para fazer um curso de corretor de imóveis. Mas num primeiro momento, né? Eu sabia que vocês trabalhavam no ramo, mas não tinha nem ideia do que era. Trabalhava com vendas, mas de coisas muito menos relevantes, né? Um pé de alface hoje, na época nós vendíamos R$1, hoje está 5, 6, né? Então foi uma das coisas também. Agradecer muito minha esposa que me incentivou nesse processo, né? Quando a gente começou a namorar lá, que eu falei, eu disse, Camila, um beijo pra ti aí, ó. Amor, como é que é? Amor está no ar? Amor está no ar. E aí, viu, eu acho que hoje ainda sai o convite de casamento aqui com o Adri. Sai o convite de casamento aí. Será? Eu acho que sim, ao vivo. Olha só, vamos lá, vamos ver se sai. E foi uma das pessoas que quando vocês me fizeram o convite, né, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo atrás, antes disso, na Leal Assessoria, acho que tive uma passagem ali em torno de 2 meses e meio, 3 meses. Não me adaptei ao ramo, né, do correspondente, onde eu voltei de novo para a agricultura, fiz minha casa lá, né, e depois, aí sim, vem um novo convite, onde meu pai sempre fala, cavalo enciado não passa 2 vezes. No meu caso, passou. Só que na segunda vez, eu digo não. A primeira eu deixei passar. Então, essa vez eu não vou deixar passar, né? Então, uma das minhas incentivadoras também foi a Camila, minha esposa. Ela disse, Edivaldo, já que tu tá aqui, tu não tá contente em relação à produção, enfim, em vários fatores, por que você não tenta, né? Por que você não faz o curso? Por que você não ingressa? E aí, fui procurar o instituto, né, o IBREP, né, fiz o curso e ingressei. Num primeiro momento, fazendo 2 trabalhos paralelos, que foi cuidar da horta, né, das hortaliças, e também da corretagem, né, conciliar as duas. Mas chegou um certo momento, Ronaldo, que eu já não consegui, né, já não conseguia produzir, né, nem em um lugar e nem no outro. Então começou as coisas a andar, né, no lado de corretor. E eu disse não, então agora a partir desse momento eu vou largar aqui e vou seguir somente a corretagem. E foi aí que a gente começou a ingressar e seguir somente numa profissão. E hoje não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Como você falou, sigo por hobby,
planto minhas alfaces, enfim, meus produtos lá para consumo próprio, né? E trabalhando somente de corretor de imóveis. Que legal, isso. Eu lembro quando a gente fez o convite, mano, que você aí optou em seguir essa trajetória. E a gente fez o convite para outros irmãos também, né? E eu acredito que tudo tem um tempo. Às vezes a gente pensar, eu quero desenvolver, realizar algo, mas a gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo talvez certo, Sim. né? O nosso tempo é respeitar o tempo que Deus nos permite Isso. a realizar as coisas e tudo mais. Então, dentro desse processo de aceitar o desafio, para você é uma experiência nova. Por mais que você experienciou alguns meses no ramo de financiamento, que também tem uma conexão, é uma maior conexão com o mercado imobiliário, Sim. né? Quais foram os desafios que você enfrentou que você disse, pô, achei que não era bem assim, eu achei que daqui a pouco poderia ser diferente daquilo que eu imaginava? Em relação ao financiamento, hoje a gente vê que não é tudo aquilo. Exemplo, hoje eu já, que nem os outros, dominamos o financiamento. Mas na época, como era algo novo, né, eu achei que seria mais fácil. Né? Mas você inserido dentro do ramo imobiliário, você tem a sua conexão com o financiamento habitacional. Né? Em questão de imóveis, no início, quando eu comecei, eu digo, não, pô, é a mesma coisa que eu vender, eu tenho que convencer o cara a comprar minha alface que é mais bonita, né? Mas a gente sabe que não é assim. Hoje o cliente, você tem que tratar ele da melhor forma possível, entender ele para você atender, né? Então você tem que dar toda a assistência, como a gente faz aqui na Boa Visão Imóveis, né? Então nós temos essa missão. Eu encaro como uma missão, Com né? certeza. De fazer o melhor para o seu cliente, para que ele tenha uma jornada de compra o mais incrível possível, né? Porque a gente está trabalhando com sonhos. Então, assim como eu tenho meu sonho, como conquistamos o nosso apartamento, carro, enfim, né? Eu acredito que o nosso cliente também tem esse sonho. Então, a gente não pode brincar com esse sonho do cliente, né? A gente tem que trabalhar com esse sonho dele como se fosse o nosso. Exato. Eu costumo dizer, Edvaldo, que um pouco o que a gente precisa quando a gente atua no mercado e que envolve o maior sonho do brasileiro, que é a casa própria, a gente precisa entender que a gente precisa se colocar no lugar do comprador, Sem dúvida. né, quando está vendendo. E quando você for um comprador, você precisa se colocar no lugar do vendedor, porque daí o negócio ele passa a ser justo, né? Sem dúvida. Então essa leitura em relação ao mercado imobiliário e esse entendimento que você tem, que nós aqui da empresa temos, que existe uma lei que determina a profissão, né? Mas quando você se torna corretor de imóveis, você precisa encarar como uma missão, porque aí é onde que você começa a entender melhor o cliente para buscar as melhores soluções para ele. Sem dúvida. Agora, eu acho, na minha opinião, eu quero compartilhar contigo a minha ideia e quero também ouvir a tua opinião, que a conexão em relação à venda, ela existe independente do nicho de atuação, né? Sem Porque dúvida. você está lá, você falou agora que você precisava convencer o cliente a comprar um pé de alface, que a tua alface era melhor. E eu sei que a alface do Edivaldo, que plantava lá na agricultura, era melhor porque não tinha agrotóxico, não tinha nada, era orgânica. Era né? orgânica. Eu tenho esse... Mas agora você está vendendo um produto que conecta com o sonho da pessoa. Também tem que oferecer esse melhor produto. Sem Então, dúvida. na minha opinião, e eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, o atendimento ao cliente, ele precisa vir em primeiro lugar, né? Você buscar a melhor opção para o cliente, a melhor a solução e, de certa forma, colocar o cliente em primeiro lugar, né? Sem dúvida. Então, quero ouvir um pouquinho você aí. Enquanto isso, enquanto a corta para lá, eu vou tomar aqui uma aguinha que passarinho não bebe. Até nós temos uma enquete agora, até antes de você responder, Edvaldo. Você aí, você acha que é o que esse daqui? É água? Ou é graspa?
Ou é pinga? Ou é água que o passarinho não bebe? Percebeu que nós estamos um pouco meio faceiro aqui, solto, aqui conversando? De boa? Agora, eu sei que você viu a minha taça. Agora existe uma outra. Se você puxar do lado o copo de água do Edivaldo, ali você vai perceber que tem uma pequenininha. Aqui nada passa despercebido. Aqui o negócio é claro, é transparente. Mas com verdade, né? Com verdade. Enquanto você vai responder a minha pergunta e colocar a tua opinião, eu vou tomar aqui a minha aguinha, né? É boa. Então, Ronaldo, como você bem colocou, o teu cliente hoje ele tem que ser colocado sim em primeiro lugar. Tá? Como eu falei, é a realização de um sonho dele. Ele lutou tanto para chegar nesse momento e conseguir. E nós, como profissionais, corretores de imóveis, a gente tem que dar todo o suporte, entender ele, o que ele busca, o que seria melhor para a família dele. Então isso, não tem como a gente empurrar algo goela abaixo. Não é isso que a gente faz com o cliente. A gente entende o cliente e vê o que ele está buscando, né? A partir desse momento de a gente entender ele, sem dúvida nenhuma a gente vai ofertar a melhor opção, né? Buscar opções para que ele se sinta e diga assim, Edivaldo, essa opção atende à minha necessidade. A partir desse momento, tanto a felicidade dele quanto a do corretor de imóveis também. Que a gente não está aqui, não trabalha pela comissão. A gente trabalha, sim, claro, pela comissão, mas a comissão é uma consequência do teu trabalho, do que você faz para o teu cliente, né? Então hoje o mais satisfatório é você ver o sorriso no rosto, o agradecimento do cliente para com você, né? Então isso é o que nos motiva a cada dia seguir em frente, a cada dia estar aqui trabalhando. Às vezes a gente chega às 7, 8 horas da noite em casa, né? Por quê? E não para. E não para. A gente está respondendo aqui e ali para se adaptar, né? Para que o cliente tenha essa forma também. A gente sabe que o cliente trabalha o dia todo. Às vezes não tem momento de parar e responder, ele está no trabalho, né? Então a gente tem que dar toda essa atenção para o seu cliente, né? E é isso que a gente faz, né? Aqui na Boa Visão, enfim, particularmente a gente dá esse suporte aí para o cliente. Você é feliz aqui, Edivaldo? Cara, sem dúvida nenhuma. Não fala muito que eu vou começar a chorar aí. Mas olha, a Boa Visão hoje para mim representa tudo. Deus acima de tudo, mas a Boa Visão hoje como local de trabalho, né? Eu sou muito grato por trabalhar nessa empresa abençoada. Foi aonde me abriu as portas, onde eu consegui muitas conquistas, muitas vitórias. Então, isso é muito gratificante, né? E toda a equipe que trabalha conosco aqui, desde a secretária, do marketing, dos contratos, enfim, toda a equipe da direção, né, é uma família mesmo. Por isso que se denomina Família Boa Visão Imóveis, né? E eu sou muito grato a essa família por fazer parte dela. Que bom, que bom. Fico feliz. Eu acho que o incentivo para empreender é a alegria, a harmonia, né, do ambiente de trabalho. Acho que esse é um dos pontos chaves para a gente conseguir cada vez mais buscar resultados melhores, condições melhores para os clientes, enfim. Mas vamos lá. A gente recebe algumas perguntas aqui. Olha como passa o tempo aí, ó. Opa! Então, a gente recebe perguntas, sugestões dos nossos clientes, amigos, parceiros, sobre alguns temas, né? Certo. E o tema que eu quero trazer aqui hoje é relacionado à questão do melhor tempo para aquisição do imóvel, né? Então, gostaria de saber de você como que você, hoje como profissional, identifica a melhor oportunidade para o cliente e se o cliente está no momento correto da compra. Então, hoje a gente sempre orienta o cliente que o melhor momento de você comprar um imóvel é o hoje. Tá? O hoje sempre vai ser o melhor momento para você comprar. Se você deixar para comprar daqui 2 semanas, 2 meses, talvez o produto não esteja disponível ou ele tenha um aumento de preço, né? Então sempre o melhor momento de comprar é o hoje. Mas se você hoje não tem condição, você vai chegar até nós aqui da Boa Visão, principalmente eu vou te orientar. Se não for o teu momento, eu vou preparar você para ser o melhor momento daqui a
2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, né, para que você consiga realizar esse sonho. Então, essa questão da preparação hoje que é muito importante. Às vezes muitas pessoas vão nos dizer, pô, mas eu fui lá, o cara me abandonou. Mas por que que ele te abandonou? Por que que ele não te acompanhou? Por que que ele não te informou? Qual que é o processo que você precisa fazer para você chegar ao teu objetivo, que é a compra do seu imóvel, tanto da casa, do apartamento, do terreno, da construção, né? Então isso aí, a informação hoje, ela está aí, e a informação ela tem que ser compartilhada, né? Com seu cliente, com seu colega. Então você tem que dar a informação e também toda a assessoria. Porque amanhã ali na frente, o cliente ele vai poder comprar. Hoje ele não pode, mas amanhã ele vai poder comprar. E se você dá essa assistência para ele, eu digo pegar na mão do cliente e falar para ele os processos que ele tem que fazer para ele chegar ao objetivo dele, provavelmente ele vai estar contigo. Exato. E eu digo assim, tem vários corretores que nos acompanham. Eu acho que uma dica muito importante isso que o Divaldo traz é que o corretor que pensa em só vender, ele abandona o cliente. Sem dúvida. Né? Ele não dá uma sequência de atendimento, ele não entende o cliente para trazer o melhor produto, a melhor condição e respeitar o tempo do cliente. Uhum. Esse é o corretor do passado. O corretor do presente, ele faz isso que o Divaldo acabou de falar aqui com muita sabedoria. Nós precisamos dar atenção. Nós precisamos entender o momento certo. Agora, você que é cliente aí que sonha de comprar a casa própria, vou te dar uma dica. O melhor momento para compra sempre vai ser hoje. Desde que você esteja ciente e com planejamento adequado de compra. Isso aí. Certo? Muitas vezes, eu não posso comprar agora. Porém, eu vou continuar tomando minha cerveja, comendo meu churrasco, fazendo aquilo que daqui um pouco eu poderia dar uma segurada para realizar meu objetivo. Vou citar um exemplo aqui. O imóvel hoje de R$200 mil. Em Chapecó, a valoração dos imóveis está de 8% a 12% mais ou menos, mas vamos fazer 10% uma média. Se você pegar um imóvel de R$200 mil e você esperar um ano para você comprar, você vai pagar 220. No outro ano, 242. Então, se você esperar 2 anos, a pergunta que eu quero te deixar aqui para você pensar, você consegue juntar em um ano R$20 mil? Em 2 anos R$42 mil? Em 3 anos, e aí vai assim por diante? Então, sempre que me perguntam qual o melhor momento para comprar um imóvel, eu vou sempre responder hoje. Sim. Desde que você esteja aceitar a viver daqui um pouco, uma vida um pouco mais simples. Mais regrada. Regrada, né? Então, isso eu acho que é importante também que o cliente entenda. Porque se você continua fazendo aquilo que faz e que aquilo não tem tanta importância, não estou dizendo para deixar de comer o churrasco, não estou dizendo para você deixar de tomar aquela cerveja, de ir para um bar, de ir para uma balada, enfim, não estou dizendo isso. Mas você pode regrar um pouquinho. Faz 4, né? Faz 2, Faz 2, uma. Diminui um pouquinho. Né? E aí você vai, ali na frente, você vai agradecer o conselho. Dizer, não, valeu a pena comprar. Qual que é o melhor case hoje do sucesso, Edivaldo? Que você olha durante essa trajetória tua e que você... Hoje o cliente... Edivaldo, cara, muito obrigado por você ter incentivado, persistido, comprei, ganhei, tô feliz. Então, Ronaldo, eu tenho várias pessoas no empreendimento aí que eu vendi, né? Da nossa parceira JBW Construções. E teve uma pessoa aí que na época não queria comprar. Achava caro, enfim, isso e aquilo. E ela teve mais de 100%. Né? Agora vai entregar em maio o empreendimento. Ela está tendo mais ou menos 120% de lucro em cima do empreendimento, do apartamento que ela comprou. E aí, agora na visita técnica, ela chegou para mim e disse assim, Edivaldo, eu quero investir em outro apartamento, mas eu quero que você me ajude. A hora que você tiver um produto para me apresentar, me apresente
e eu vou confiar em ti pela questão do ganho que eu tive nesse momento. Então, assim, ó, isso para mim é gratificante. E olha só, isso não é um dado fictício. Não, isso Né? é real. Real. É real. Nós temos aqui, até vou citar o nome do empreendimento, o empreendimento Lorenzo, da JBW Construções. Isso. Uma consultora que eu digo que é a melhor construtora hoje de Chapecó, no segmento que atua. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Uma consultora extremamente consolidada, responsável, que realmente pensa no bem-estar do cliente quando desenvolve seus projetos. E olha só, esse empreendimento foi vendido a algumas unidades, no início, a R$170 mil. Isso. Hoje, tem apartamento sendo vendido a 420 mil reais. Então, é uma valorização muito significativa. Sem dúvida. Agora, eu preciso fazer um recorte de que esse empreendimento ele passou pelo momento da pandemia. Isso. Então, ele teve uma valorização bastante grande. Por quê? Porque o valor dos materiais, pela escassez, aumentou, o custo da mão de obra qualificada aumentou, e aí o cliente que comprou lá atrás teve seu lucro, né? E ganhou muito, muito, muito dinheiro. Isso aí. Hoje, se você vai comprar um imóvel em Chapecó, você tem que calcular em torno de uma valoração entre 8% a 12% mais ou menos. Claro que você tem que saber da consultora que você compra. Não estou dizendo aqui, não existe a consultora A, B, C, D. Não. Pesquise. Isso tá? aí. E a melhor pesquisa é aqui na Boa Visão Imóveis. Vem aqui que nós vamos, com certeza, vamos fazer o nosso maior empenho, nós vamos buscar a melhor opção para você. E, Ronaldo, um dado interessante, eu quando eu fui pesquisar um imóvel, hoje eu comprei um apartamento da JBW, né? Por que me levou a comprar da JBW? É uma construtora de confiança, né? Que eu particularmente já trabalho há 6 anos, a Boa Visão há mais tempo, né? Que é principal parceira, hoje exclusivo, né? De produtos exclusivos. Então, o que me levou? A qualidade de obra que eles têm. Hoje, a manutenção de obra deles é baixíssima. Isso porque eu pesquisei e a gente trabalha com isso, né? Então, aonde que eu encontrei? JBW Construções. Vou comprar um apartamento com eles, né? E estou muito feliz. Espero que em breve aí esteja entregando o apartamento, né? Para que a gente consiga tanto morar ou fazer uma locação, né? Olha só, isso é interessante. De vendedor a gente também se torna cliente quando a gente vê que o produto vale a pena. Ótimo. Então, vamos lá. Chegando quase ao final aí do nosso podcast, desse episódio, desse primeiro episódio com o Edivaldo. A gente vai fazer aí uma bateria. Esses episódios para frente vai ter integração aí com colegas. Mas eu sei que você vai contar essa história com os outros colegas aí. Mas eu quero que você antecipe um pouquinho ali. Qual foi o maior perrengue chique numa ação de vendas aqui na empresa? Com os teus colegas, enfim. O que você lembra aí? Cara, teve uma vez que nós fomos fazer um plantão lá na IFAP. Lá num posto de combustível lá. E aí, nós levamos o balão da imobiliária. Jesus Cristo. O balão é bom, é top, mas no sábado deu uma ventania. Jesus Cristo. Aquele balão subia e descia. E que nós estávamos em 4 corretores, cada um agarrado num pé do balão. Para não voar. E aí foi uma hora que não aguentamos mais. Ou nós desistimos da ação, ou nós vamos desmontar o balão, né? E aí, desistir da ação não estava nos planos e nem fizemos, porque o que a gente tem aqui é comprometimento, né? Então, a gente permaneceu no horário que foi destinado lá, a gente desmontou o balão, eu tinha uma barraca dentro do carro, um gazebo, né? Eu digo, esse daqui ele não vai voar, nem que nós coloquemos uma cadeira aqui, senta em cima, mas ele vai ficar aqui, né? E no final deu tudo certo, né? Então, é uma coisa que a gente... traz de histórias mesmo, né? De ações, claro que tem mais. Essa semana, inclusive, nós fomos visitar um apartamento com colegas aqui. Subimos no 7º andar lá, olhamos o apartamento, tudo ok, beleza. Entramos para dentro do elevador, nós conversando e trocando ideia daqui e dali. E
Eu olhei e disse, mas esse elevador, ó, sinto muito dizer pra vocês, mas ele tá parado, hein? Tá aqui no 7º andar. Aí minha colega olhou e disse, mas alguém apertou pra descer? Nós não tinha apertado, aí não ia descer mesmo. Né? Então são coisinhas assim que no meio, assim, às vezes acontecem, né? É divertido, né? É divertido a gente contar e viver experiências assim. Que legal. Então, Edivaldo, para nós concluir aí com chave de ouro, qual a mensagem que você deixa da tua experiência profissional e para os teus clientes, familiares, enfim, o que você tem aí a deixar de mensagem final nesse podcast? Então, gente, ser hoje um corretor de imóveis não é fácil. Não é fácil, a gente tem dificuldades também, né? Mas a gente sempre leva com convicção que o dia de seguinte será ainda melhor do que o que passou. Então, agradecer a todos os meus clientes que confiam no meu trabalho, aqueles que não tiveram a oportunidade de conversar comigo, que venham até a Boa Visão Imóveis, procure pelo Edivaldo aí, se eu não tiver, deixe o contato que eu vou entrar em contato com vocês, né? E aqueles que já compraram, agradeço muito. Se quiserem fazer um novo investimento, a gente está à disposição também, né? Agradecer a minha família, aqui o Ronaldo, como meu irmão, pela oportunidade de estar trabalhando hoje na Boa Visão Imóveis, né? É uma gratidão imensa. Agradecer ao meu pai, minha mãe, a minha irmãzinha Eliane, né? Que a gente tá praticamente, sempre que pode, tá junto com eles, né? E um abraço a todos aí, boas histórias, né? Podcast. Em breve a gente vai estar aí de novo, com certeza, com outros parceiros dando muitas risadas aí. Somente gratidão a todos os meus clientes e todos os meus amigos e também a Boa Visão Imóveis. Show de bola! E como mensagem final, como a gente sempre traz aqui, aproveite as oportunidades. Como o Edivaldo falou, talvez o cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Talvez o raio não caia no mesmo lugar. Isso aí. Então, as oportunidades postas na tua frente, você precisa agarrar de unhas e dentes. Confie que essas oportunidades, elas podem ter sentido e podem ter conexão com o teu projeto de vida, com o teu sonho futuro, enfim. Porque Deus muitas vezes, na maioria e sempre, vou dizer sempre, Ele prepara as pessoas nos mínimos detalhes, para que você consiga, quando você conquistar o objetivo, saber manter aquele objetivo, manter aquele equilíbrio, porque muitas vezes se você não está preparado, é difícil você manter a construção, manter aquilo que você já experienciou, vivenciou. Então, hoje eu me sinto muito feliz de a gente ter trocado essas ideias aqui, mano, e acredito que o pai, a mãe, nossa maninha, nossos irmãos, nossas famílias, né? Sem dúvida. Minha esposa, meu filho e minha filha que acompanha, o tio Divaldo tem um carinho especial, o tio Valmir tem um carinho especial aí dos meus filhos, inclusive o padrinho, né? O padrinho. Então eu tenho o Dindo, qualquer coisa é o Dindo. Então a gente se sente muito feliz por compartilhar esse momento contigo aqui e tenho certeza que aqui, né, a gente vai ainda contar muitos momentos de boas histórias. E eu acredito que as pessoas que estão curtindo, assistindo aí, ouvindo pelo nosso Spotify, tá? Você vai se conectar conosco e com certeza vai conhecer um pouquinho mais essa história simples, humilde, que nós vivemos, né, na nossa trajetória de vida. Sem dúvida, Ronaldo. E a gente não perde a nossa essência, né? O que a gente veio lá de trás, que o pai nos ensinou, hoje é a mesma pessoa. Então a gente não deixa que algo ou sucesso ou isso influencia a nossa índole ou o nosso caráter, né? Então a gente tem a mesma personalidade sempre. Claro que, como você bem falou, o apoio da família hoje ele é fundamental. Né? Para a gente conseguir seguir em frente. Beleza, então. Show de bola, chegamos a mais um final agora do nosso podcast Boas Histórias e eu quero agradecer pela tua participação,
por você compartilhar, por você se inscrever. E não deixe de mandar esse podcast aqui para as pessoas que você conhece, que tenho certeza que você já vivenciou histórias como essa contadas aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Bora! Boas histórias!